De quem é a responsabilidade? Furto de veículo em estacionamento de supermercado levanta a discussão. Aumenta o índice de parto humanizado e esse é um desafio no Brasil. Para debater o tema, o encontro nacional é realizado em Florianópolis. Licença médica, desembargador acusado por advogado de receber propina em processo ficará 30 dias de atestado. Comércio aquecido, mas nem tanto. A expectativa é de acréscimo de 5% nas vendas para o Dia dos Pais. E um parque de diversões no quintal de casa em Chapecó. Esse sonho se tornou realidade para um menino de apenas 3 anos de idade. Seja bem-vindo ao Band Cidade, que já está no ar. Obrigado pela sua audiência. Boa noite para você. Olha, se você deixar o seu veículo no estacionamento de um supermercado, qual é a responsabilidade do estabelecimento aí sobre ele? A legislação é clara, mas casos recentes mostram que, na prática, a situação não se resolve facilmente. No dia 1º de julho, Jânio foi até um supermercado no bairro Capoeiras e estacionou seu carro. Quando voltou, o veículo não estava mais no local. Tinha sido roubado. Procurei na mesma hora os seguranças me encaminharam até o gerente. Falei com o gerente, né, do ocorrido, tive que registrar um boletim de ocorrência, né, e me pediram 30 dias para solucionar o meu problema. Só que até o momento a resposta que eu recebi agora foi negativa, de que eles não vão arcar com o prejuízo do veículo, né? Jânio disse que mesmo após o prazo, a gerência do supermercado não entrou em contato e a resposta negativa veio quando ele ligou para um número de atendimento ao consumidor. Tenho o ticket de estacionamento, tenho a nota fiscal de compras que eu realizei naquele mesmo horário, tem as câmeras que registram a entrada e a saída do veículo, eu tenho todos os horários de entrada e de saída, mas infelizmente isso para eles ainda não é o suficiente. Segundo o PROCON, a lei é clara. O estabelecimento é responsável pelos carros que param dentro do estacionamento. Em casos em que o problema não é resolvido junto ao fornecedor do serviço, o PROCON é o próximo órgão a ser procurado. Essa pessoa tem direito a esse ressarcimento, a gente sempre solicita que primeiro seja procurado o fornecedor desse serviço, não obtendo êxito, que ele venha até o PROCON, a gente vai estar demandando contra esse fornecedor e aqui depois, não obtendo êxito, que ele procure o judiciário. Mas assim, a gente geralmente tem um grande índice de resolutividade nesses casos, é uma demanda que não é rotineira dela vir aqui até o órgão, né? Mas sempre que tem um caso desse, a gente geralmente consegue intermediar e fazer a solução. E pelo jeito vai ser uma briga nos tribunais, né? Bom, a Polícia Civil encontrou mais 2 suspeitos de participarem de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, que aconteceu em Santa Cecília no mês de julho. Uma mulher de 85 anos ficou amarrada por mais de 20 horas e o filho dela foi encontrado sem vida. O latrocínio aconteceu no final do mês de julho em Santa Cecília e na última segunda-feira a Polícia Civil apresentou mais 2 suspeitos de terem participado do crime. Segundo o delegado, um dos envolvidos teria confessado a morte do homem. O crime aconteceu em uma propriedade rural, onde uma senhora de 85 anos foi encontrada amarrada em uma cadeira e o filho dela, de 57 anos, estava sem vida. A ideia do grupo era levar o dinheiro da venda de um terreno da família, mas como não encontraram, fugiram com o carro e alguns pertences. Logo após o crime, a polícia localizou 2 dos envolvidos em Rio do Sul e eles permanecem detidos no presídio de Lages. Outros 2 envolvidos já foram identificados, mas ainda não localizados. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Camila, pelas suas informações. Um acidente hoje pela manhã em São José, na BR-101, deixou um motociclista preso embaixo de um caminhão. Apesar do grande susto, o condutor da moto escapou apenas com uma fratura na perna. As imagens são de Nereu Filho. O engavetamento aconteceu por volta das 10h30 da manhã. Segundo testemunhas, uma caminhonete com lâminas de metal teria derrubado alguns desses materiais na pista, o que fez com que o motoqueiro parasse abruptamente. O caminhoneiro não conseguiu frear a tempo e passou por cima da moto. E outro veículo ainda bateu atrás do caminhão. O motoqueiro ficou preso embaixo do caminhão até que o socorro chegasse. Felizmente, de início, apenas ferimentos leves e uma fratura na perna foi constatado.
Nasceu de novo esse motociclista, né? Bom, o Ministério Público Federal do Distrito Federal denunciou 4 ex-deputados federais de Santa Catarina por gastos de mais de R$400 mil em passagens aéreas para terceiros. Os casos foram registrados entre 2007 e 2009, mas a denúncia só foi entregue à Justiça nesta terça-feira. Foram denunciados os ex-parlamentares Carlito Mers, do PT, Gervásio Silva, do PSDB na época da denúncia, Djalma Berger, do PMDB e Ângela Min, do PP. Segundo os inquéritos policiais, no período, todos gastaram mais de R$70 mil em passagens aéreas para assessores e familiares. Em nota, Carlito Mers disse que irá buscar informações sobre a denúncia. Ele informou que a Câmara Federal só liberava passagens dentro dos critérios estabelecidos. Já Djalma Berger afirmou não ter conhecimento da denúncia e que utilizou dentro das regras que vigiam à época as verbas de passagens aéreas. Ângela Min informou que tomou conhecimento dos fatos pela imprensa e que ainda não teve acesso à denúncia. Enfatiza que agiu de acordo com as normas da Câmara, também vigentes à época. Gervásio da Silva disse que só se pronunciará após conhecimento da denúncia. Algumas cidades da Serra Catarinense registraram ontem chuva de granizo. Essa ação climática durou pouco tempo, né, mas deixou aí muitos moradores assustados. A última chuva muito forte desse mesmo tipo foi em 2014 e trouxe, é claro, muita destruição. Esse granizo não durou mais do que 5 minutos nas cidades de Lages, Campo Belo do Sul, Cerro Negro, Pedras Brancas, Abdom Batista e Painel, na Serra Catarinense. De acordo com a Defesa Civil, não foram registrados grandes estragos. Este vídeo, gravado em Lages, mostra o desespero das pessoas que estavam na rua e saíram à procura de uma área coberta, já que a última chuva em 2014 causou grandes estragos e deixou a cidade em alerta. Em Uruçanga, a chuva durou aproximadamente 2 minutos e apenas danificou o telhado de um colégio. Nas outras cidades, como Jaguaruna, Criciúma, Forquilinha, Santa Cecília e Cocal do Sul, no sul do estado, houve chuva forte de pedra, mas sem danos. Em Florianópolis, a região mais atingida foi o norte da ilha. Você vai ver a seguir. Aumentar o índice de parto humanizado é um desafio no Brasil. O tema foi debatido aqui na capital. Os detalhes já no próximo bloco. Agora são 6h58. Estamos de volta com o Band Cidade. São 19h01 agora. E o comércio está movimentado para o Dia dos Pais. A expectativa é de um acréscimo de mais de 5% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. Dona Loreni aproveitou a folga dos filhos para escolher o presente do Dia dos Pais e não deixar para a última hora. Vou levar pouca coisa, uma camiseta, um tênis. Pelas ruas de Chapecó, as vitrines chamam a atenção para as promoções e as lojas estão apostando também em horários diferenciados. Para essa gerente, o movimento, que já está bom, deverá se intensificar até o sábado. Temos promoções de pôr o papai, não deixar nem o papai sem presente, né? Temos bastantes promoções na vestuário, nos calçados também, né? Tem bastante promoção, camiseta a partir, olha, de R$14,90. Então é para não deixar ninguém sem presente mesmo, né? De acordo com uma pesquisa realizada pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas, em mais de 400 estabelecimentos de Santa Catarina, a expectativa dos comerciantes é de um incremento a partir de 5% nas vendas para esse Dia dos Pais. E os que estavam endividados, alguns quitaram as dívidas, o que significa que melhorou o crédito. Melhorando o crédito, há essa expectativa de novas compras. E o Dia dos Pais é uma oportunidade para se investir nisso. Os consumidores devem investir até R$180. Os produtos mais procurados são roupas, calçados e perfumes. Mas tem filhos que ainda estão pesquisando o presente para dar aos seus pais neste domingo. Estou pensando, vou dar uma olhada na loja, vou ver o que eu vou comprar. Pode ser uma camisa, pode ser um sapato. Eu estou vendo dar um presente pro meu filho, né? Temos só um único filho, né? Um casal de filhos nós temos, né?
E eu estou aqui, minha esposa vai comprar um presente para mim e eu quero comprar um presente para meu filho também. Sempre é bom pesquisar preço para comprar mais barato, como aqui está com 50%, né? Tá bom o preço. Seja um presente ou um simples abraço, o importante é lembrar essa data tão especial. Tá aí, como disse a nossa repórter, o importante é lembrar essa data especial, domingo, Dia dos Pais. Agora, 7h03, o desembargador Eduardo Galo, acusado de receber propina de um processo, pediu licença nesta terça-feira, licença médica. Esses e outros assuntos a gente vai ver agora aqui, ó, no Giro de Notícias. Segundo o advogado, o desembargador ficou internado em um hospital de Florianópolis de sábado até esta segunda-feira por problemas cardíacos e de pressão alta. A licença médica vale 30 dias a partir desta terça-feira. Eduardo Galo Júnior foi acusado de pedir propina de R$700 mil para votar favoravelmente em um processo. O desembargador nega as acusações. O jovem Matheus Inácio Souza ganhou destaque depois de ter deixado um bilhete no para-choque de um Porsche para se desculpar por ter batido no veículo. O dono do Porsche não estava no local porque participava de uma reunião de trabalho. Ao ver o bilhete, ele ligou para o rapaz e não quis cobrar pelos danos por conta do ato de honestidade. 4 integrantes de uma torcida organizada do Nacional do Uruguai foram presos suspeitos de furto em uma loja de conveniência na marginal da BR-101 em Balneário Camboriú. Uma câmera do circuito interno registrou a ação. Em uma das imagens divulgadas pela polícia, é possível ver um torcedor colocando produtos no bolso. Os caras vêm lá do Uruguai para roubar um posto de gasolina aqui em Balneário Camboriú, né? Que fiquem lá. Bom, aumentar o índice de parto humanizado é um desafio aqui no Brasil. Afinal, as cesarianas apresentam cerca de 40% nos nascimentos em hospitais públicos e 80% nos privados. Para debater esse tema tão importante, um encontro nacional é realizado aqui em Florianópolis. Benjamin tem 2 meses, nasceu de um parto humanizado por escolha da mãe. Enquanto amamenta, Raide assiste às palestras e lembra com orgulho do momento em que o filho nasceu. Foi exatamente como eu queria, foi perfeito, cheio de amor, cheio de respeito. Ele nasceu, já veio direto para o meu colo, já mamou direto. Então foi bem do jeito que eu queria. A humanização do parto é um conjunto de condutas e procedimentos que promovem o nascimento saudável, pois respeita o processo natural e evita condutas desnecessárias ou de risco para a mãe e o bebê. É o que assegura a Organização Mundial de Saúde. E incentivar essa escolha e o empoderamento da mulher são os objetivos do 3º Congresso Nacional do Parto Humanizado. Através do Congresso do Parto Humanizado, nós temos discutido durante todo esse processo o protagonismo da mulher e para que ela, que é capaz de gerar e de parir, possa ser, nesse momento de parir, tem que ser de uma forma respeitosa. Essa é a nossa luta. E aumentar o índice de parto humanizado é um desafio no país, onde as cesáreas representam cerca de 40% dos nascimentos em hospitais públicos e 80% nos privados. Seguindo a mesma linha, o Brasil se mantém entre os que mais realizam cirurgias cesarianas no mundo. O nosso país é o segundo país do planeta que constitui o maior número de nascimentos através da cesariana. Santa Catarina já registra alguns avanços em favor do direito de escolha da mulher desde o ano passado, com a lei que autoriza a presença das doulas em hospitais públicos e privados. Hoje é muito mais fácil a gente ter uma cesariana do que ter um parto no Brasil, né? Então as mulheres que querem um parto, elas precisam, elas se sentem muito melhor quando elas estão apoiadas por alguém que acredita nelas, que confia nela, que confia no parto como um evento fisiológico, né? Além das doulas, o encontro reúne profissionais da saúde, gestores públicos, parlamentares e mães e acontece até o dia 11 de agosto na Assembleia Legislativa do Estado. Esta edição inclui também o 1º Congresso Nacional de Fotografia e Vídeo do Parto Humanizado. Eternizar o momento do parto tem sido um dos incentivos do Congresso. Em 20 imagens de fotógrafas do país inteiro, o registro da beleza e do protagonismo da mulher durante o nascimento do bebê. Eu acho que a fotografia tem esse papel, né, de trazer a mãe de volta, de contar a história, né? E eu acho que o mais bacana, o mais interessante é essa criança depois poder ver como é que ela nasceu. Bom, e ainda falando sobre saúde, no próximo mês, Florianópolis vai sediar o 34º Congresso Brasileiro de Reumatologia. Há 19 anos, Roseli foi diagnosticada com artrite reumatoide. Com 38 anos na época, ela estranhou.
tinha 38 anos na época, então eu sempre achava que reumatismo, na verdade, né? Várias doenças se encaixam dentro do reumatismo. Eu achava que essas doenças reumáticas era coisa de gente velha. Eu só tinha 38 anos na época, né? A artrite reumatoide é uma doença inflamatória crônica que ataca principalmente as articulações e acomete 1% da população brasileira. Os sintomas mais comuns são inchaço, dor e limitação nos movimentos. No caso da Roseli, o tornozelo esquerdo foi a área em que o problema se manifestou. Hoje, ela tem dificuldades para subir e descer escadas, por exemplo. 75% dos pacientes de artrite reumatoide são mulheres e a maior incidência está na faixa etária acima dos 40 anos. O diagnóstico precoce é fundamental. Quanto mais cedo se descobre a artrite, menos degraus o paciente tem que avançar no tratamento. O tratamento da doença reumatoide ele é caracteristicamente feito por degraus, né? Então você normalmente, como é uma doença que na maioria das vezes, 80% das vezes, ela não é aguda, você começa com anti-inflamatórios sem nenhum componente de hormônio. Depois você teria anti-inflamatórios que têm hormônio, depois você teria as drogas chamadas modificadoras do curso da doença, ou seja, elas atacam as células que estariam desreguladas e promovendo a inflamação. Essas têm um grande número. E por último, que nós tivemos agora, nos últimos 10, 15 anos, são as chamadas drogas biológicas, os remédios biológicos. Roseli teve de subir até o último degrau do tratamento e hoje precisa do medicamento de ação biológica. O remédio que ela usa mensalmente custa quase R$9 mil, mas é disponibilizado pelo Estado. Ela sabe que a artrite não tem cura, mas já aprendeu a conviver com a doença, num ritmo um pouco mais lento, só que sem parar. Eu vivo assim mais na calmaria, tá? Me aposentei há 3 anos, faço um monte de coisa por aí, tá? Não fico dentro de casa vendo televisão. As causas da doença ainda são estudadas. Acredita-se que possa ser uma combinação de fatores ambientais e genéticos. Pesquisas no sentido de desvendar mais sobre a doença parecem aproximar a possível descoberta da cura. Com certeza hoje nós estamos muito mais perto, aumentando a qualidade da vida do doente e os investimentos que estão sendo feitos, parece que as luzes nos fins dos túneis parece que começam a se acender. E você vai ver a seguir, já imaginou um parque de diversões no quintal de casa em Chapecó? Esse sonho se tornou realidade para um menino de 3 anos. Os detalhes já depois do intervalo, são 7h11. O Jornal da Band está chegando já com as principais notícias do Brasil e do mundo. Olha, quem quando criança sonhou em ter um parque de diversões no quintal de casa? Em Chapecó, esse sonho se tornou realidade. Um avô, olha que avô querido, construiu uma montanha-russa para o netinho. O brinquedo caseiro é o único da América Latina. Vamos ver. Com o pequeno Vicente, pouca conversa. Ele está mesmo ansioso para andar na montanha-russa que o avô construiu no quintal da empresa da família. Seu Enio foi quem idealizou o brinquedo, montou e construiu a estrutura para o neto de apenas 3 anos de idade. A ideia é que eu queria fazer um brinquedo diferente para ele. E aí, pesquisando na internet, eu vi que existiam, principalmente nos Estados Unidos, montanhas russas, sim, feitas em casa, né? E eu disse, eu acho que eu posso fazer também. Então eu fui na busca de soluções, de materiais e acabei fazendo e resultando nisso aí. Foram 4 meses construindo a montanha-russa. Ela tem 40 metros e foi feita de materiais recicláveis. É a única caseira da América Latina. Todos os detalhes foram pensados com carinho. A base foi feita de concreto e madeira. Já o trilho é de alta resistência de polipropileno. O carro é um tonel que foi comprado no ferro velho. O veículo que suporta até 45 quilos. Tem um volante e um cinto de segurança. Tudo para deixar o único neto feliz da vida. Mais fim de semana, sábados à tarde, domingos, né?
a gente vem aqui, e aí convida os amiguinhos, a gente vem aqui brincar. A retribuição de todo esse trabalho é o carinho que Vicente tem com o avô, porque eles passam horas brincando na montanha-russa. O vovô é o máximo. Que sorte desse neto, hein? O vovô realmente é um máximo. As corações estão aquecidas no país. No primeiro trimestre deste ano, o faturamento do setor aumentou mais de 20% em relação ao mesmo período de 2016. A expectativa dos lojistas para o segundo semestre também é otimista. A Gabriela vai se casar no fim do ano que vem e já começou a comprar os objetos de decoração. Se você já vai comprando uma coisa em outra, chega lá, né, na época que você vai decorar sua casa, não fica muito pesado. Na hora de escolher os produtos, ela pesquisa preços e fica atenta às tendências nas redes sociais. O gosto por decoração foi crescendo e virou um hobby. Para compartilhar tudo o que compra e dar dicas, a Gabriela criou um canal no YouTube. Gente, olha que coisa mais linda! O pessoal adora ver. Quer saber onde a gente comprou, alguns compram aquilo e depois me mandam foto, eu fico super feliz assim com o retorno das pessoas. Também pela internet, as lojas de objetos de decoração encontraram uma forma de impulsionar as vendas. O nosso trabalho é esse, é tentar que o cliente entre no site, enxergue todas as coleções completas, todos os complementos e que ele se sinta à vontade, né, com possibilidade de escolher tudo que a gente tem. É o nosso desafio e a gente está indo muito atrás disso. Apesar da crise econômica, o setor continuou crescendo. Nos 3 primeiros meses deste ano, o faturamento aumentou 23% em relação ao mesmo período do ano passado. A gente precisa sempre, eu acho que tá com a casa decoradinha. A gente que gosta de cozinhar, gosta de apetrechos diferentes. Que nada como viver num lugar gostoso, que você se sente bem, né? Que você se sente à vontade e bonito, né, acima de tudo. O crescimento nas vendas motivou a Associação Brasileira de Comerciantes a investir nesta feira, que oferece produtos diretamente para os lojistas. O setor espera faturamento ainda maior durante o segundo semestre, quando aumentam as compras de presentes. A expectativa é de que a feira movimente 25 bilhões de reais. E quando a gente tem uma retomada no nosso setor, eu diria que é uma retomada do dia a dia dos brasileiros. Os brasileiros começam a ter uma vontade de presentear melhor, de decorar sua casa melhor. Bom, e agora uma última notícia. A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta sobre a possibilidade de mar bastante agitado, com ondas grandes e ressaca no litoral catarinense. A condição está prevista para começar na noite desta quarta-feira e deve seguir até amanhã de domingo. A navegação de pequenas e médias embarcações não é aconselhada nesses dias. As ondas podem variar de 3 a 4 metros. E o Band Cidade de hoje termina aqui. Fique agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, boa noite e até amanhã.